E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, para quem é a primeira vez no nosso canal, eu me chamo Harley Pacheco e sou um dos psicólogos aqui do IPSE, tá? Caso você não saiba, né, você vai saber agora. IPSE é Instituto de Psicologia Social, Comportamental e Experimental. Tá? Nós realizamos atendimentos psicológicos a custos simbólicos e que muitas vezes são gratuitos, tá? A maior parte deles mediados por computador. Nós estamos em Fortaleza, em São Paulo e na Bahia. A gente tem três pontos, né, de apoio, onde a gente realiza esse trabalho de atendimento psicológico a custo simbólico e também mediado por computador, porque aí a gente rompe com a barreira da distância, às vezes a pessoa está em outro estado, horário, né, translado, enfim, a gente consegue minimizar muitos pontos aí usando esse meio. E aqui no IPSE a gente tem a cultura de sempre fomentar conhecimento, tá? E discutir, para isso, discutir textos de autores renomados, textos de sugestões, aulas, né? E hoje a gente vai ministrar uma videoaula sobre psicologia, que é característica da psicologia social, chama atitude, tá? O nosso tema hoje da nossa videoaula é atitude de psicologia social. Provavelmente você me vê sempre nos vídeos, eu gosto sempre de esclarecer, porque fala, pô, o Harley é só ele que cuida do IPSE? Não. Tem o Harley Pacheco, tem o Fredson Almeida e o Marcos, que cuida cada um de uma rede social. Ainda bem que eu fiquei com no YouTube, eu gosto muito, até porque dá pra gente ter essa interação, né? Mas tem o Fredson lá no Instagram, tem o Marcos no Facebook. E, enfim, vamos lá. Provavelmente você é estudante de psicologia ou gosta de psicologia e está querendo aprender sobre atitude. A primeira coisa que você vai saber, uma coisa legal é que isso é um capítulo, a nossa referência é o livro Psicologia Social do Haroldo Rodrigues, tá? Então se você tiver precisando da referência, é essa referência. Tudo que a gente falar aqui é o nosso ponto de vista, obviamente, mas pautado pela referência do Haroldo Rodrigues, sedimentado em cima do texto do Haroldo Rodrigues. Legal? As pessoas, elas entram em contato com o seu ambiente social e a partir daí, elas, por meio de comportamentos operantes, né, elas criam impressões sobre outras pessoas, certo? Como assim? Estou eu aqui conversando com você está conversando comigo, você bateu o olho, escutou, aí a partir disso você está formando uma impressão acerca de mim, da minha pessoa. Essas impressões são esquemas denominados atitudes e resultam em um comportamento. Então vamos lá. Poxa, Harley, eu achava que atitude era outra coisa. Você está me dizendo que atitude é o nome desse esquema, né, que resulta em um comportamento? É isso mesmo. Atitude é uma predisposição que você tem a fazer alguma coisa. Tá? São predisposições a comportamentos. Prós, né, ou contra algum objeto que a gente entra em contato durante o processo de socialização, né? Esses processos eles são decorrentes de aprendizagem, modelagem, reforço, né, que dão como produto características pessoais da nossa personalidade. O que eu estou querendo dizer, né, e o que o Haroldo Rodrigues e os autores da mesma linha de pensamento querem dizer? Que a gente forma diversas impressões acerca de alguma coisa, uma pessoa, um objeto, e o nome dessa impressão, desse esquema, é atitude. Tá? A atitude ela pode ser contra ou a favor a um objeto, a uma pessoa, né? Então a gente chama isso de predisposição a comportar-se, a se comportar. Se você escrever isso na sua prova, ou se alguém te perguntar, pô, o que é uma atitude? Você der essa resposta, você não está falando bobagem, não. Você está falando o que é mais correto, o que é mais pontual. Legal? A atitude, tudo isso aí, toda essa a nossa atitude, a nossa predisposição a se comportar em relação ao objeto, ela é formada pelo decorrer pelos nossos contatos com as outras coisas, né? E essas atitudes, elas são parte exclusiva da nossa personalidade. Existem aí centenas, né, dezenas, talvez centenas de definições para atitude. Para você ter noção, só no livro do Alport ele escreveu mais de 100. Alport é um cara bem, a gente está falando de psicologia social, então você tem que saber duas coisas. Isso é básico e, anos de psicologia, a maioria das pessoas não sabe. Eu vou te explicar isso agora. Existe
uma psicologia social com duas ramificações. Quais são? Primeira ramificação, psicologia social psicológica, tá? E a outra ramificação, psicologia social sociológica, tá? Então a gente tem aqui duas ramificações e as duas psicologias sociais aqui embaixo. A psicológica, ela é mais focada em atitude, aprendizagem, comportamento, tá? Tem o objetivo de individualizar o sujeito e dizer que o sujeito ele é fruto dos seus comportamentos, né? Da sua formação, né? Já a psicologia social sociológica é uma psicologia social mais crítica, que diz assim, não, o sujeito, a gente não vamos individualizar o sujeito e naturalizar, não. Ele faz parte de um todo social, ele é influenciado socialmente, né? Ou seja, aqui em um lado a gente tem o sujeito como indivíduo que se comporta mais dentro de um padrão, e do outro lado a gente tem um indivíduo que pode vir a se comportar dentro de um padrão, mas que ele é basicamente formado pelo ambiente que ele mora. E aí que você vê as escolas de Frankfurt, né? E aí você tem os grandes debates aí da Silvia Lane de um lado e do Haroldo Rodrigues do outro, né? Que são duas linhas antagônicas. Aqui a gente está trabalhando a linha psicológica, né? Até porque a gente está falando de atitude. Mas enfim, a gente estava dizendo que existem aí... E por que eu falei isso? Porque o Allport, que a gente citou, ele é um dos caras mais renomadíssimos aí da psicologia social psicológica. O que a gente está citando um livro de 1935, eu não lembro ao certo o nome do livro, mas se eu não me engano, é Handbook of Psychology, Social Psychology, tá? É um livro, né, do Allport. E só nesse livro ele tem mais de 100 definições para atitude. Porém, o que é mais aceito atualmente pelos psicólogos sociais contemporâneos são as definições que abrangem 3 componentes básicos aí, que são extremamente observáveis, né? Primeiro, o componente cognitivo da atitude. Segundo, o componente afetivo da atitude. E terceiro, o componente comportamental da atitude. Vamos lá. Por que eu estou falando isso e qual é a importância disso? Você está lidando com um paciente, você vai fazer alguma intervenção, clínica ou organizacional, enfim, não importa, mas você vai ter algum tipo de intervenção, você vai ter que mudar a atitude da pessoa, do sujeito ou de um grupo em relação ao objeto, a relação para que você espere, para que ele tenha um comportamento esperado, você vai ter que efetivamente manipular esses 3 componentes, né? Por isso que é importante a gente falar deles. Principalmente quando a gente vai falar de preconceito, estereótipo, discriminação, que são tipos de atitude, né? Vamos lá. O que é o componente cognitivo? São os conhecimentos acerca do objeto, é o que você sabe, é o que você aprende, é o que você consegue ver. Vamos lá, eu estou vendo um copo, dentro do copo vocês não conseguem ver, mas tem Pepsi. Bebi a Pepsi, né? O componente cognitivo desse processo de impressão, que vai determinar qual comportamento eu vou ter, né? E qual comportamento vai ser influenciado por alguma atitude que eu já construí, toda essa experiência, né? Tudo isso que eu sei acerca do objeto, eu sei que o copo de alumínio deixa o líquido mais gelado ou mais quente, eu sei que o copo de alumínio, desse tipo de copo especificamente cabe mais, eu sei que o refrigerante é bom, mas enfim, né? E o componente afetivo são as sensações condicionadas que são reforçadoras, que te mostram componente afetivo no sentido de sensitivo, tá? Eu sei que eu pego esse copo, é mais prazeroso, né? Eu sei que ele é melhor porque cabe mais. O que eu estou fazendo? Eu estou dando indícios de que a minha atitude em relação a esse copo, ela é positiva, né? E tem aí um componente comportamental. O que é isso? É a predisposição à ação, especificamente, que pode ocorrer ou não. Vamos lá, o meu componente cognitivo. Eu sei que o copo cabe mais refrigerante, ele preserva o frio, porque o refrigerante está gelado, né? Isso me dá uma sensação extremamente agradável e eu tenho uma predisposição de comportar, né? Qual é o comportamento? Escolher esse copo para tomar o líquido que está nele, tá? Essa predisposição é o que a gente chama dentro de componente comportamental. Harley, dá um exemplo de como você mudaria uma atitude em relação a esse copo. Simples. Eu tenho um filho e não quero que ele goste desse copo, eu construo junto a ele um conhecimento totalmente equivocado do copo. É uma maneira, mas não quero construir um componente totalmente equivocado. Não, então eu falo a verdade pro meu filho, o copo é grande, cabe mais e eu deixo o refrigerante mais geladinho. Mas por outro lado, eu vou mexer no componente afetivo, que é o sensitivo. Eu vou dizer assim, filho, cada vez que você usar esse copo aqui, ele vai queimar sua mão, né? E aí eu deixo ele quente, mesmo o refrigerante estando gelado.
E aí o que a pessoa, o que eu estou falando? Estou mostrando para esse menino que eu estou construindo uma atitude negativa, né, em relação a esse objeto, mas modificando o componente sensitivo, o componente afetivo da atitude. Mas não, eu também posso dizer não, vai deixar mais gelado mesmo, você vai sentir mais prazer quando estiver no sol. Então o que a gente pode fazer? Manipular o componente comportamental, que é a tal predisposição à ação, né? A predisposição a ele se comportar de uma forma, né? Então, o que eu posso fazer? Reprimi-lo, né, entre aspas, para que ele não tenha esse tipo de atitude. Segundo Haroldo Rodrigues, lá no Psicologia Social, na versão de 1929, opiniões e crenças, elas são diferentes de atitude, né? Mas às vezes se integram. Por que elas são diferentes? Porque ela não tem aí uma conotação afetiva. Ah, entendi. Então qual que é a diferença de opinião e atitude? Eles não têm o componente afetivo, sensitivo, né? Entendeu? Qual é a minha opinião em relação a esse copo? Ah, ele é feio. Por quê? Porque ele não tem um componente de agradável ou não. Eu não estou avaliando isso, né? E o que é crença? Crença, por outro lado, é justamente eu ter uma falsa noção ou uma noção verdadeira em relação ao objeto, mas sem ter experimentado. Percebem que são três conceitos que se integram, mas que são diferentes, que podem aparecer separados? Ah, não gosto de comer maçã. Eu nunca comi maçã. Então isso é uma falsa crença, né? Ah, não gosto de maçã, mas eu já comi maçã, né? Então, você pode, se você comer novamente, isso você tem uma atitude positiva, senão você tem uma opinião. Eu não gosto de maçã, então não vou me comportar diante a ela, nem bom nem ruim, deixa ela aí, ignora, tá? Aí, Rosenberg, que é um cara que é mais citado por Haroldo Rodrigues, ele demonstrou por meio de experimentos que o componente cognitivo e afetivo da atitude, eles tendem a ser concorrentes entre si, né? Por quê? Porque às vezes, por mais que o que vai fazer eu me comportar? A minha predisposição se efetivamente se transformar em comportamento. Se os dois prevalecerem de maneira igual, se forem positivo ou se forem negativo. Agora, se um é positivo e o outro é negativo, aí vai estar aqui um negócio que chama de consonância cognitiva, aliás, dissonância cognitiva, tá? Que quem fala mais já é Festinger, não é mais nenhum desses caras. Eu nem ia falar de dissonância cognitiva, mas já aproveitei o gancho, né, para falar de um tema que é muito interessante. Newcomb, Turner e Converse, em 1965, também citado por Haroldo Rodrigues no livro de Psicologia Social, eles falam que as atitudes humanas são propiciadoras de um estado de prontidão que vai resultar em determinado comportamento. Percebe que as palavras são outras, a informação, as palavras mudam, mas a informação prevalece a mesma, né? O estado de prontidão, lá eu estou chamando de predisposição, né? Não tem muita diferença nisso, né? E Katz e Stolland, também citado por Haroldo Rodrigues em 1959, né? Crutchfield e Ballantyne em 1962, Smith, Brunner e White em 1945, veem nas atitudes a própria força motivadora da ação, né? Eles falam assim, o que faz a gente se mover é a nossa atitude em relação a algo, tá? Aí aqui eu coloquei na minha referência dois autores para citar, mas, né, o que eles falam é o seguinte: primeiro que o nome dele é Sivavec e o outro é Cyrano, tá? Eles escreveram em 1982, o Haroldo Rodrigues citou eles em 1999, que esses caras falavam assim: a correspondência entre comportamento e atitudes será tanto maior quanto for maior o interesse investido pela pessoa no conteúdo atitudinal. Isso é meio óbvio, né? É óbvio hoje, né? Por que esses caras falam coisas que são óbvias? A diferença entre a gente falar algo óbvio e esses caras falarem algo óbvio é que esses caras fizeram um estudo experimental e mostraram que funciona assim mesmo. Então, para eles, falar de algo óbvio não é falar especificamente, é demonstrar algo óbvio, né? Que é de um ganho espetacular. Como que aí o próximo tópico desse mesmo capítulo é formação e função da atitude? Bem,
Atitudes podem ser aprendidas, né? Uma criança que é reforçada pode se mostrar favorável a um objeto e quando ela é punida, ela indicar sentimentos desfavoráveis a esse objeto. E tenderá a desenvolver uma atitude favorável ao primeiro e desfavorável ao segundo. Bem, fato, né? Aqui a gente só está endossando o que foi falado no começo da nossa videoaula. Aí, ó, aqui embaixo eu tinha colocado no meu roteirinho assim, ó, para falar de Festinger. Eu coloquei assim, ó, segundo Festinger, em 1957, nós procuramos um estado de harmonia, de aprendizagem de qualquer saber acerca do ambiente, né? Das pessoas e do comportamento. Sim, lógico, a nossa harmonia... lembra que lá no começo eu falei que quando não existe essa harmonia, acontece uma coisa que é dissonância cognitiva. Aqui eu só iria reforçar, né? Porque a cognição, elas são relevantes, elas são irrelevantes ou relevantes, vai depender. Quando o elemento cognitivo são relevantes, diz que está em consonância, né? Quando eles são irrelevantes, diz que eles estão em dissonância, considerando apenas os dois argumentos, né? Mudança de atitude, porra, é possível? Ó, diz que a dissonância cognitiva é um estado desagradável, né? Quando aparece faz a gente ficar meio lelé das ideias. Eu acho que é verdade, porque pensa, você tem gosto, mas não... Sabe quando você fala gosto, mas não gosto, quero, mas não quero, amo, mas não amo? Isso existe, tá? Isso existe. Isso se chama dissonância cognitiva, tá? E a gente vai tentando diminuir isso e eliminar, tá? Porque é algo extremamente desagradável. Por que eu estou falando isso? Porque quando você elimina alguma coisa que é desagradável, o que você está fazendo é mudar aí a sua atitude. Nesse caso, especificamente. A dissonância só pode ser reduzida ou eliminada com a inserção de novas cognições, né? De novos conhecimentos, alterando aí as existentes, tá? As cognições, elas mudam se houver comportamentos que tenham consequências cognitivas que favoreçam o estado de consonância, né? Pensa aí, você está no estado de consonância vou dizer assim, preconceito, né? Preconceito contra homossexuais, vamos pegar isso aí. Eu ia falar sobre negro, mas negro está muito batido. Todo mundo fala que não pode ser preconceituoso e tal, tem que tolerar, mas aí você escuta piadinha de gay, de viado, de bicha. E aí, é ou não é? É ou não é? Porque a piada por si só, ela tá ali sendo preconceituosa, né? E aí isso gera em você um estado desagradável de dissonância, onde você não sabe o que é certo, o que é errado, aí você fala, quer saber que se foda. E aí você vai ficar tentando, né, equilibrar isso aí, e aí, dependendo de qual lado a balança pender mais, você vai continuar com a sua atitude ou você vai mudá-la, tá? E você vai mudar porque a construção cognitiva, a construção de conhecimento que você está fazendo acerca disso é muito mais forte, né? Fora que as pressões sociais também, elas influenciam diretamente nisso aí, né? O ponto-chave é que a tendência à obtenção de concordância e apoio social é sem dúvida aí o comportamento mais prevalente do social humano. As atitudes, elas são passíveis de mudança porque elas são formadas por componentes, né? Então qualquer mudança em um deles, obviamente no final dela vai mudar o resultado. Não é que nem 1 mais 1 é 2 ou 2 mais ou 1 menos 1 é 2. Tem uma lógica no negócio, né? Para tal é necessário que haja condições, né, para que você mude de atitude. É importante que existam aí, que seja fornecido incentivos e estímulos corretos, né, para que a pessoa ela tenha essa mudança. E aí, a partir disso, ela consiga incorporar e solidificar essa mudança, tá? Um repertório de comportamento aí mais adequado. A gente está falando bem de ajustamento. Coe, em 1964, ele fala assim, ó, onde há pequenas recompensas, poucos benefícios materiais, poucas justificações, pouca coerção, muita escolha, alta autoestima, um agente influenciador desagradável, um comportamento altamente discrepante, a dissonância será máxima e as atitudes mudarão no sentido de valorizar a posição discrepante com que uma pessoa se compromete. Também uma coisa que é meio óbvia, mas um óbvio comprovado. Então, se você manipular todos esses elementos que a gente falou aí na nossa videoaula, você vai conseguir ter o resultado esperado. E se você usar esse conhecimento que a gente está te passando de maneira gratuita na sua prova, provavelmente também vai tirar 10. Então, enfim,
Só mais uma coisa, pessoal, aqui embaixo vai aparecer uma propagandinha do Google, eu costumo falar isso no começo do vídeo, mas hoje passou, do YouTube, então eu vou pedir que você clique nela, né, para nos ajudar. No IPS a gente faz atendimento psicológico gratuito e tal, e aí, eventualmente, a gente, né, a gente tem que pagar conta de luz, tem que pagar conta de água, então a gente desembolsa, né, tanto eu quanto o Fred quanto o Marcos. Inclusive nesse momento, se você reparar, eu não estou fazendo o vídeo do IPS justamente porque a gente compartilha a sala, né, então tem os profissionais usando. Mas enfim, eu estou falando isso por quê? Porque tudo que a gente arrecada é em prol da instituição, né, que tem aí um quê de ousadia e de humanidade. Então eu vou pedir para que você clique aqui nessa propagandinha, não precisa comprar nada, mas clica. Eu não sei, eu sempre falo assim, se a gente não está te vendendo um produto, é porque você é o produto. E aqui é a mesma coisa, o produto é você para as empresas que estão te usando aí para te vender coisa, né? Então aperta essas propagandinhas aí, ajuda a gente e deixa o Google achar que é esperto. Beleza? Muito obrigado aí. Pessoal, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho para você se inscrever no nosso canal. Se inscreve, tem muita coisa legal, tá? Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, escreve aí, a gente costuma responder. Se eu não responder, o Fredson, o Marcos respondem. E se vocês, não quero que ninguém veja a minha dúvida e tal, é legal que você pode, porque todo mundo vê e às vezes a sua dúvida é a dúvida de geral, né? Mas enfim, pode entrar no site, www.ips, igual está escrito aqui na telinha do canal, .com.br. Lá tem um lugarzinho de contato, você escreve e a gente responde. Valeu? Muito obrigado, beleza? Show de bola. Valeu!